partir do capítulo 30 do livro de Jó, que tem 42 capítulos. E o livro de Jó, a gente sabe, Jó é aquele camarada que tinha 10 filhos e fazia sacrifício pelos filhos, caso eles cometessem algum erro. E enquanto um filho estava fazendo, acho que todos estavam celebrando alguma coisa, e veio um ventaval e derrubou tudo. Resumindo, matou todos os filhos, ele perdeu todos os bens, perdeu a saúde. Aquela mulher dele falou, amaldiçoa a Deus e morre. E ela falou para ele, como uma louca, tá. Tudo isso a gente já conhece já, né? E no capítulo 42 diz que Deus virou o cativeiro de Jó. É o que todo crente quer, que Deus vira o cativeiro. Mas ninguém quer passar pelo que Jó passou, né? Só o fator de perder a saúde, né, irmão Francisco? Né? Irmão Francisco perdeu a saúde, né? Mas Deus operou milagre, não foi verdade? No diabetes? A Preta ali, ó, tá com a saúde debilitada, diabética, né, Preta? Mas você crê, não crê? E tá esperando o mesmo milagre acontecer? É uma virada de cativeiro, né? No caso, em relação à saúde. Mas imagina só passar pelo que Jó passou, irmão. Perder um filho, para quem é pai ou mãe, já é difícil. Imagina 10 de uma vez. E lá no capítulo 42 de Jó, diz que Deus virou o cativeiro de Jó, e Jó recebeu tudo em dobro. Tudo que tinha antes recebeu em dobro. Aí a gente, crente, olha para a palavra de Jó, olha que maravilha. Deus recebeu, multiplicou o que Jó recebeu. Na minha vida vai acontecer. Mas o crente quer que aconteça de hoje para amanhã. É verdade. Porque só para Jó ter 10 filhos, voltar a ter 10 filhos como tinha antigamente, vamos dizer que no mínimo foram 10 anos. Porque um filho por ano, né? Isso estou conjecturando. Imagina, você, Preta, que foi mãe. Imagina todo ano ter... Maria. Todo ano ter um filho. Agora sabe por quê, irmão Francisco? E você que está na live? Porque o crente no Brasil, toda vez eu toco nessa tecla Brasil, porque é onde a gente vive, irmão. É onde a gente vive. Os pregadores, líderes religiosos por aí, dizem... Na terça-feira passada estávamos aqui no final do culto comentando de que em determinado lugar proíbe mulher de fazer isso, aquilo outro. Porque na Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem. Naquela cultura, sim. Naquela cultura, a esposa chamava o marido, sabe como, irmão Francisco? De Senhor. A esposa, viu, Preta? Chamava o marido de meu Senhor. Quem aqui no Brasil chama o esposo de meu senhor? Diz para mim se a esposa chama, Jorge. Viu, Luciano? Vai chamar eu de meu senhor, hein? Então, nessa cultura em que o Espírito Santo inspirou a Paulo escrever lá para Timóteo, dizendo que as mulheres deveriam ser submissas ao homem, é naquela cultura, não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, homens e mulheres têm os direitos iguais. Claro que o homem tem que estar, entre aspas, à frente para suprir a casa, suprir a família, suprir a esposa. Mas ela está em mesmo pé de igualdade com ele. Porque os dois não é mais dois, é um. E os dois têm que concordarem em tudo. Por isso que nós sabemos e conhecemos que muitos matrimônios não duram um ano. Por quê? Porque o homem quer olhar para a Bíblia, isso eu estou me referindo a crente, tá? Não estou me referindo ao mundo, não. Estou dentro da igreja. O homem olha para a Bíblia e diz, olha, quem manda sou eu. Aí a mulher fala, ué, como assim? Eu sou independente. Lá nessa cultura aqui, a mulher não era independente, a mulher era dependente do marido. Mulher não trabalhava, mulher não estudava, a mulher só vivia dentro de casa com os filhos. E o homem era que tinha que sair atrás do pão todos os dias para trazer para dentro da sua casa. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil sai o homem e sai a mulher para trabalhar, e se o filho também trabalha, ele sai para trabalhar e os três mantêm a casa. Pois bem, olha só, Jó 34, versículo 21 diz assim, ó: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê
todos os seus passos. Os olhos de Deus está sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos. E no capítulo 38, versículo 4 diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Pois bem, irmãos, é Deus perguntando para um homem: onde estavas tu, irmão Francisco? Onde estavas tu quando Deus fez a terra? Onde estava tu, quando fundava a terra? Onde é que eu, Genival, estava? Onde o irmão Jesus Aparecido estava? Onde a Adriana estava quando Deus estava fundando a terra? Onde a Alessandra estava quando estava fundando a terra? Onde estávamos nós? Deus fez essa pergunta para Jó, porque Jó estava questionando a Deus do porquê ele estava passando pelo que ele estava passando. Porque realmente é muito difícil, irmão. A gente já passa por menos que o Jó passou e questionamos a Deus, né, irmão Francisco? E questionamos a Deus. Imagina, então, tem crente que passa por muito menos e não questiona a Deus. Ele não questiona. Não deixa Deus também questionar ele. Sabe o que ele faz? Faz o que Caim fez depois que matou o irmão. Dá no pé. Ou então faz igual Adão fez juntamente com Eva quando erraram. Se escondem. A pessoa que está na igreja, o crente, e passa por dificuldades, ele questiona a Deus por quê? A irmã Adriana está falando que o Jesus Aparecido é primo dela. Glória a Deus, aleluia. A irmã está evangelizando, hein? Acho que ela compartilhou. Tá vendo? Para ser um missionário, não precisa ser dentro de uma igreja, viu, Adriana? É isso aí. E assim a gente vai semeando a semente da palavra de Deus por todo o Brasil. Não precisa estar. A gente está em Ibiporã, Paraná, né? Na sul do Brasil. Amém. Deus abençoe, Adriana. Deus abençoe também o irmão Jesus Aparecido. A Aparecida de Jesus e Jesus Aparecido. Daqui a pouco Jesus está aqui. Amém, irmãos? Então, aí Deus pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu... Então, aí Deus pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tem... Olha só, meu Deus, Jesus amado. Olha só, Roseli Preta. Olha só o que Deus está falando para Jó. Onde estavas tu, homem, quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Será que Deus está chamando Jó de burro? É claro que eu estou conjecturando, irmão. Mas imagina, porque eu chegar para o irmão Francisco, falar para ele assim: irmão Francisco, diz para mim onde o senhor estava quando a Lúcia, dando um exemplo, tá? Quando a Lúcia molhou o celular. Você tem inteligência para isso? Se eu falar para um homem, se eu perguntar para o Jorge e falar para o Jorge: Jorge, tu tens inteligência? Indiretamente, dependendo da pessoa com quem eu falar e perguntar uma coisa dessa, ela vai se ofender. Porque vai dizer assim: tá me chamando de burro? Nós seres humanos, irmão. É o germe do pecado que é em nós, Jorge. Ele vai fazer com que a gente se ofenda ao ponto de um mal tomar conta do ser humano. E tá me chamando de burro, meu irmão? Tá pensando o quê? A maldade do coração do homem faz ele então ir para cima do seu semelhante, simplesmente porque fez a pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus perguntando: faze-me saber se tens inteligência. Mas aí segue um monte de perguntas que Deus faz para Jó. E eu, ouvindo esse texto aqui, fiquei perguntando para mim e pensando. É o que eu falo direto aqui, irmão. Deus está
falando com a humanidade e a humanidade não está dando ouvido à voz de Deus. Deus está... Antigamente, as pessoas perguntavam para a igreja: o que é necessário fazer para eu ser salvo, irmão? O que eu preciso fazer, Genival, para ser salvo? E a gente respondia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aquele que crê no Filho unigênito do Senhor, esse será salvo. Mas hoje em dia, quem é que pergunta pela salvação? Hoje ninguém mais está perguntando pela salvação. Hoje ninguém mais está procurando a salvação. Hoje as pessoas querem o dono da salvação, porque querem o que ele tem para disponibilizar para nós, que são as suas bênçãos materiais. É casa, é carro, é dinheiro, é conta bancária, é prosperidade, é apartamento, é... como é que vocês falam aqui? Data, né? Terreno, né? Chave de carro. Ou então uma chave. Uma vez eu pregando na rádio falei assim: todo mundo quer uma chave, aí Deus vai dar uma chave de fenda para você, porque aperta parafuso. Ou então uma chave de roda para você ser mecânico. Todo mundo quer chave. Aí Deus dá uma chave para pessoa, dá uma mala de chaves para ela se tornar um torneiro mecânico, mexer com água, eletricidade. Aí essa chave não, eu queria uma chave de carro, uma chave de casa. Aí Deus falou: não, você pediu chave. Aí, mas aí, toma aí a chave aí, uma mala aí cheia de chave. Mas você pediu os dois, então, a chave e a casa. Então, pois é, tem que ser específico para Deus. Tem que ser específico para Deus. Tem que ser específico. Mas Deus, irmão, conhece os nossos corações, como fala aqui em 34, versículo 21. Os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos. Então, ele vê os nossos caminhos. Olha só. Há muitos anos atrás, eu observei isso. Muita gente não concorda comigo, né? Mas, enfim, mais lá no futuro, se Deus permitir, teremos bastante ovelhas para mostrar isso. A Bíblia diz que há dois caminhos. Porque Jesus falou isso. Há dois caminhos. Foi Jesus que ensinou. Há o caminho estreito que leva à vida eterna e há o caminho largo que conduz à perdição. Lá em Provérbios, se eu não me engano, fala que há um caminho que parece ser reto, mas o fim deles são os caminhos da morte. É o caminho largo, né? É o caminho largo. Noitado. Exatamente, é o caminho largo. Jesus falou que dois caminhos, um estreito que leva e um caminho largo que conduz. É o caminho da morte. Ele conduz, o final dele é a morte. Mas aqui está falando assim, ó. Os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um. Então, cada crente, cada ser humano tem o seu próprio caminho. Tem o seu próprio caminho. Agora eu não me recordo. Acho que é Isaías que fala sobre o caminho do ser humano. Então, qual é o caminho do ser humano? O caminho do ser humano é vagar errante. Não sabe ele para onde ir. Se você pergunta a pessoa que não é crente, ou não tem religião, não tem denominação, e perguntar para ele: quando você morrer, para onde que você vai? A pessoa tem a esperança, que não é crente. Ela tem a esperança de morrer e ir para o céu. Mas a maioria fala assim: não, irmão, morreu, acabou. Por quê? Porque ele tem um caminho e não sabe para onde ir. São os caminhos de cada um. Cada um tem um caminho, mas para onde leva esse caminho? Ele não sabe. A pessoa que não é crente não sabe. Aí quando nós nos tornamos crentes, qual é o nosso caminho agora? É Jesus.
o caminho que era meu e eu não sabia para onde ir, quando eu entrego a minha vida para Jesus, então Ele toma o meu caminho e passa a ser o meu caminho, porque Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Glória a Deus. É Ele que nos conduz, ou melhor, Ele que nos leva, conduzir não, leva, porque conduzir e levar são sinônimos, mas ações diferentes. Eu ando falando por aí, nas oportunidades. Levar, o que Jesus falou, que o caminho estreito, que é Ele, que leva-nos para o céu, levar pega você pelo braço. Levanta aí, Jorge, para dar um exemplo. Jesus pega pelo braço e leva. E o caminho largo ele conduz. Você já pegou um cego e atravessou a rua com ele, levou ele para algum lugar? Algumas vezes. Já. E como você conduziu o cego? Você pegou o braço dele? Pela mão, assim, braço e atravessei. Então, mas você sabe qual que é o correto? O correto é você dar o braço, se faz que você é cego, com o seu braço ou aqui ou no meu antebraço. E aí você conduz o cego. Você conduz o cego. Então você conduz para onde? Para onde você quiser, porque ele é cego. Ele confia de que você vai conduzir a ele para o destino que ele quer ir. Assim é a porta larga, o caminho largo, que muitos crentes dentro da igreja estão por esse caminho. Porque se não fosse assim, Jesus não falaria para nós. Porque quando ele ensinou sobre o caminho estreito e a porta larga, ele não falou para o mundo. Ele falou para mim, falou para você, Jorge, falou para você, Preto, falou para a igreja. Que há dois caminhos, um é estreito que leva para o céu e outro é que conduz à perdição. E muitos são que entram por ele. E esses muitos que entram por ele é o mundo que está em trevas? Não, é nós, a igreja. Entre aspas, a falsa igreja. Porque nós sabemos que em nosso meio a própria palavra de Deus diz que há dois povos. Dois povos, aquele que é o remanescente, que procura se santificar e purificar e andar corretamente segundo os preceitos e o que Deus nos ensina, e é um povo que vai para a igreja e adora, entre aspas, Jesus de qualquer jeito, como der na teia. E Jesus falou, né, Preta? Jesus falou para os beberrões: olha, gente, em nosso meio existe o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. Foi para quem está no bar bebendo que Jesus falou isso? Jesus falou isso? Não, Jesus falou isso para a igreja. Aí ele foi crucificado, foi embora para o céu, preparar um lugar para nós, mas enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou as mesmas palavras que ele falou de uma forma diferente. Como? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, acho capítulo 20. Ai, meu Deus, espero que a memória, o Espírito Santo possa estar me conduzindo ao capítulo e o versículo certo. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se é mesmo. E o versículo é esse mesmo, ó. As mesmas palavras que Jesus falou, o Espírito Santo através de Paulo diz assim, ó: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo isso para quem? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 27. Para quem Paulo está dizendo isso aqui? É para o mundão? É para quem estava em trevas? É para quem estava perdido? É para quem estava morto espiritualmente? Não, Paulo está falando para os crentes. Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para mim, para você e para nós. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha só, Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. E Paulo está falando, por intermédio do Espírito Santo,
que a gente temos que tomar cuidado ou tomar conta dessa povo. Por quê? Diz Paulo. Eu sei que depois da minha partida, que ele sabia que ia ser preso e morto em Roma, se eu não me engano, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Entrarão no meio de vós o trigo. O trigo que o Espírito Santo denominou como lobos. E Paulo continua dizendo assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, aí ele fala aqui, né? Agora, pois, durante 3 anos, não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. E aí, irmão? Olha para a igreja no Brasil. O que essas pessoas do nosso meio estão falando? Não estão mais pregando o Jesus crucificado, o Jesus ressurreto, o Jesus que vai voltar. O que estão pregando hoje é que você sendo crente, Deus vai abençoar a sua vida e você vai prosperar. Se você é pobre, você vai ficar rico. Se você é doente, Deus vai te curar. Se você mora de aluguel, Deus vai te dar uma casa própria. Se você anda a pé ou de bicicleta, Deus vai te dar um carro. E Jesus fica onde? Deus. E a salvação em Cristo fica onde? Glória a Deus. Irmão Francisco, Misericórdia. posso usar o seu exemplo? Aleluia. É só exemplo, viu? Não vai acontecer isso não, viu, irmão? Em nome de Jesus não vai acontecer isso não. Eita, glória. Não, vou pegar o Jorge. O Jorge é mais novo. Vou pegar o Jorge. Aí Deus abençoou o Jorge. Deus entre aspas. Deus com D minúsculo. Abençoou o Jorge com a casa própria. Qual o melhor carro, Lúcia, que existe? Só pode ser um Camaro. Que carro você queria ter, Jorge, para dirigir? Lamborghini. Os irmãos aqui da live, que tipo de carro os irmãos queriam ter aqui? O Jesus Aparecido, o primo da Adriana, tá interagindo conosco aqui. Qual carro, irmão, que você queria ter? Ou se tem, que carro você queria ter? Fox. Um Fox. Não é aquele que passa filme não, né? A Luz falou Lamborghini. Mas aí Deus dá uma casa própria pro Jorge de 10 quartos, né? Não seria uma casa, seria uma mansão, né? 10 quartos, uma mansão, né, Jorge? Aí um Fox e uma Lamborghini. Aí Deus dá hoje. Aí ele pega um Lamborghini. Olha, Lamborghini. Vou sair com esse carrão aí pra mulherada ficar doida comigo. Ficar doida, né? Aí pega o carro, pega a BR aqui. Aí Jesus volta. E aí? Ele vai chegar até Londrina, mas Jesus já voltou. E aí? Vai ficar o Jorge Lamborghini em casa e tudo um dia, na sua segunda vinda, vai se queimar. O que adiantou você querer coisas materiais? Errado é pecado? De jeito nenhum. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus nos abençoa e quer que nós gozemos dos bens que Ele nos dá. Porque, né, pela graça de Deus e abaixo de Deus, a minha esposa, a gente tem um carro. No caso, eu estou dirigindo um carro hoje, nunca pensei nisso. Já peguei em dinheiro, acho que eu conversei com você, né, irmão Francisco? Já peguei dinheiro de comprar 2 carros. Quando era mais novo, né? 2 carros, mas nunca tinha pensado. Aí, Deus me fez conhecer essa benção aí, em menos de 1 ano. Mas eu sempre tive um sonho
de que se um dia eu tivesse, eu faria o que eu tô fazendo, o que eu gosto de fazer, que é dar carona, levar os irmãos para casa. Se eu tivesse tempo, ia buscar os irmãos. Se eu tivesse tempo para ir buscar, eu buscaria os irmãos. Eu levo com prazer e satisfação. Agora, muitos crentes querem um carro, querem a casa, vou dizer o carro, mas acaba o culto, ó. Entra no seu carrinho, ó. Até na mesma direção que o outro irmão vai, não tem coragem de, ô irmão, quer carona, não? Nem oferece. Não oferece. Vai para a mesma direção, às vezes tá lá. Aí, tem um testemunho de uma irmã, que eu não vou citar o nome dela aqui, lá em Jataizinho, tava com o pé ferido, não sabia, né, na época, não sabia, mas eu fiquei com vontade de chegar nela e falar, irmã, quer uma carona? Mas eu achei que os irmãos da igreja dela iam dar carona para ela. Aí eu falei, não vou perguntar, né, a irmã deve estar lá na frente, lá, conversando com os irmãos, né? No outro dia a irmã falou, conversou comigo, aí reclamou, né, os irmãos não deu carona, e tava com o pé machucado, e ninguém, irmão, deu carona para a irmã, ela precisou chamar um Uber. Chegou em casa às 11 horas da noite. Aí eu fiquei com a consciência um pouco pesada. Eu falei, poxa vida, lembra, né, Lúcia? Comentei até com você, né? Depois ela até falou assim, não, irmão, mas eu não ia não, porque a sua esposa... Ela conhece a Lúcia, né? O jeito da Lúcia achou que... Não, irmão, não tem nada a ver com isso não. E aí, irmão? Aí Jesus vem e tudo fica. Ou ele me chama e vai ficar. E vai ficar. Mas louvado seja Deus, por quê? Porque Ele, Deus, nos conhece. Ele, Deus, está vendo os nossos passos. Ele, Deus, nos guia, irmão. Quando a gente, viu, Francisco e Jorge, procura e quer ser obediente para Deus, mesmo tropicando, mesmo capengando, Deus, a Bíblia diz em Salmos que Ele conhece os passos de um homem bom. Então, o que você, o que você da live deseja e quer, vai acontecer. Tem que acontecer, que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para a nossa exaltação. Não é para a nossa exaltação, irmão. Hoje trabalhando, eu estava pensando comigo em tudo que Deus fez na minha vida, está fazendo. Eu não sei, eu louvo muito ao Senhor. Eu não tenho palavra para expressar, irmão. A Lúcia aí testemunha, né? Essa noite eu não gritei não, né? Não, mas essa noite eu não gritei não, né? A minha esposa falou que eu estava gritando à noite, Jesus, misericórdia! Eu não lembro, né? Não tenho lembrança não, mas ela falou que eu estava gritando, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, da minha vida, não sei o que o sonho que eu estava passando. Mas quando ela falou isso pra mim, que é a segunda, a terceira vez, né, Lúcia? Quando ela falou isso pra mim, sabe o que é isso? Sabe que isso pra mim representa aquilo que eu peço a Deus e os meus olhos não conseguem ver. Louvado seja o nome do Senhor, viu, irmão? Me perdoe a soberba e a prepotência. Mas mostra pra mim de que eu estou no caminho certo. E que se o meu Deus me chamar, a minha coroa da vida está garantida. É por isso que eu louvei o lindo céu. Meus olhos desejam ver o infinito, mas não conseguem. Mas eu sei, que muito além dessas estrelas, tem uma nova vida, irmão Francisco. Tem uma nova vida, Jorge. A nossa vida não é essa, a nossa vida não é aqui. Nós aqui temos lapsos de alegria, lapsos de felicidade. Mas o que nós mais temos na vida, Preta, é dor, tristeza e sofrimento. E angústia, né, Lúcia? De 100% da vida que a gente vive aqui nesse mundo, 95% ou até mais é de tristeza, dor, angústia e sofrimento. E 5%, e olha lá, eu acho que eu estou sendo generoso, de lapsos de alegria e felicidade. Por isso,
Jesus inspirou ou mandou João escrever: em breve eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. Então nossa esperança é essa. Glória a Deus. E temos essa esperança e temos que confiar, irmão. Santo nome. Nosso Deus está guiando os nossos passos. Ele nos conhece por dentro e por fora. Os homens e a humanidade nos veem somente por fora e querem nos julgar por dentro. Mas o nosso Deus está nos livrando, protegendo e nos guiando, e nos guardando e livrando. Que nem eu cheguei hoje, como eu chego sempre, quando eu saio de carro e volto, eu agradeço. Primeiro eu falo para Deus: Senhor, me ajuda a guiar. Quando eu chego, obrigado, Senhor, por me ajudar a guiar até aqui. Obrigado, Senhor, por me levar, por me trazer. Meus olhos não viram, mas eu tenho certeza absoluta que os anjos do Senhor me livrou de algum acidente ou incidente. Glória a Deus. E louvado seja Deus por tudo isso. Portanto, em nome de Jesus, aqui o fim da mensagem. Que Deus possa então abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, tá? Obrigado, Jesus Aparecido. Deus abençoe a sua vida grandemente. Lá de Valinhos, São Paulo. Acho que é São Paulo, né? Valinhos. Tem algum lugar chamado Valinhos aqui? Não. Então é São Paulo, né? Valinhos e a Adriana. A Adriana, não sei se eu acho que tenha sido ela que tenha feito o convite. É primo dela, né? Aí a Adriana, a Jesus e a Elissandra, a irmã Lindalva. Não sei, a Nayara se entrou também conosco. Ela sempre está nos acompanhando, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor, tá? Quando puder, se quiser, os portões do nosso lar, humilde lar, estarão abertos. O lugar aqui é estreito e apertado, igual o caminho que vai para o céu. Né? Eita, glória. Por enquanto. Mas assim que é bom, viu, Lúcia? Assim que é bom, viu? Né? Porque assim, irmãos, quando esse ministério, não sei se assim vai acontecer, mas se ele crescer, que eu tenho muito medo disso, viu, irmão Francisco? A cara dela, a cara de brava. Eu tenho muito medo, mas sério, irmão. Porque quando tudo que cresce, por isso que Jesus falou para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Porque tudo que cresce, cresce, vai crescendo, o que significa? Está espalhando. Entendeu? Entendeu a analogia? Enquanto está assim, por exemplo, o pão, né? Os irmãos que sabem fazer pão, a Maria, pão, vai pequenininho assim. Pode ver que está fechadinho. Daí vai crescendo, crescendo. Aquele corte, o que acontece? Vai abrindo. Por quê? Está espalhando. A mesma coisa é a igreja. Enquanto a gente está aqui, estamos aqui numa comunhão, num amor, num pensamento, num só propósito. Aí conforme vai crescendo, por isso a gente falou que por se multiplicar, o que significa multiplicar? Crescer. Então, por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muito esfriará. Por quê? Enquanto está junto, o amor está ali quentinho. Mas conforme vai crescendo e se multiplicando, o amor vai esfriando. Aí acontece o que está acontecendo e que a gente está vendo, visualizando hoje. E o meu medo é que um dia, que eu sei que vai acontecer, eu sei que não tem pra onde correr, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, mas que quando acontecer esse dia, que o Espírito Santo possa estar em nosso meio, nos atraindo sempre, nos atraindo um para os outros. Sabe, Francisco? Nos atraindo um para o outro. Sempre, Jorge, qual é o teu problema, Jorge? O que você precisa? Então vamos morar junto. Vamos morar junto. Tá passando por necessidade, irmão? Quando de repente, sem menos esperar, e não ficar aqui, irmão, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Eu fui na casa do Jorge, aí fui lá, vi que o irmão Jorge não tinha nada, aí Deus falou no meu coração para abençoar ele com a cesta básica. Seu hipócrita! Precisa você estar tocando trombeta, que o irmão está passando necessidade? Né, Lúcia? Ou então,
postar no grupo aqui, ó. Estou abençoando o Jorge com a cesta básica. Foi Deus que mandou. Hipócrita. Fariseu hipócrita. Muitas igrejas nesse farisaísmo fazendo isso. Por quê? Porque está cego espiritualmente e crendo que está fazendo ou cumprindo o amor de Deus. Não está. Você está sendo um fariseu hipócrita. Porque Jesus ensinou que a sua mão esquerda não precisa saber o que faz a sua mão direita. Então não precisa você estar postando nas mídias sociais. As mídias sociais foram feitas para você dizer que Jesus está voltando. Glória a Deus. Pai. Aleluia, Deus. As mídias sociais não foram feitas para dizer que você está abençoando ou Deus mandou você abençoar, não. E outros usando mídias sociais para... irmão Jesus, envia aí um pix de 100 reais que Deus vai me revelar a tua vida. Cantar um louvor com o Jorge, tá? Hã? Cantar um louvor com o Jorge. Você vai cantar com o Jorge? Amém. Então, antes de finalizar, então, vamos ouvir a missionária Lúcia. Diácono Jorge, então, em nome de Jesus, louvando a Deus. Deus abençoe, irmãos, a vida de vocês.